Já começou a gravar, tá bom? Então, vou tirar as dúvidas do assunto dessa semana. O assunto dessa semana eu coloquei assim, bem curtinho, tá? Até porque fica melhor, tá? Na hora de vocês forem escutar, já estreou, tá? Eu coloquei para estrear no dia 19, segunda-feira. E o assunto do segundo ano foi migrações no Brasil, tá? Aí eu falei sobre as migrações interregionais e também falei da imigração intra-regionais e as novas fronteiras populacionais. Eu não vou colocar a explanação, tá? O PowerPoint, porque senão vai durar mais tempo. E aqui no Zoom a gente tem pouco tempo, tá? Então, eu vou explanar o que é essas migrações interregionais e intrarregionais, tá? Eu tratei das migrações internas no Brasil, tá? Que a primeiro momento, deixa eu ver aqui minhas anotações, que a primeiro momento essas migrações interregionais começaram lá, tá? A população ela começou a se movimentar dentro do Brasil a partir de 1950, tá? Temos a questão dos nordestinos. Os nordestinos, desde de muito tempo, tá? Sempre foi uma região mais carente. Então, as pessoas, elas... Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre o assunto do segundo ano, tá bom? Entrou a Nicole. Olá, Nicole. Tudo bem? Tá me escutando? Então, continuamos, tá? Os nordestinos sempre tiveram uma cultura de imigração, tá? Principalmente para a região sudeste, bom? E para a região centro-oeste, e também para a região norte. Quais foram as causas dessas migrações dentro do país ou interregionais? Tá? Citei lá na aula, tá? Que durante muitos anos acreditava-se que era devido à seca, tá? Em alguns momentos que tem na região nordestina, principalmente no agreste nordestino. Só que não é devido à seca que existe, tá? Não é devido a um fenômeno natural que existe as dificuldades enfrentadas pela população nordestina e que há tanta pobreza e miséria, tá? É mais uma questão de falta de investimento mesmo, tá? Principalmente dos políticos que estão há anos no poder nessas regiões, tá? Mais recente, nós temos exemplos, tá? Se houver algum investimento nessa região, principalmente no agreste nordestino, tem como desenvolver a região. Então, quais são os principais motivos das imigrações, tanto interregionais quanto intrarregionais, tá? É a procura de melhor condição de vida, tá bom? Para essas pessoas. Então, geralmente, elas vão atrás de um melhor emprego, tá? A modernização na agricultura também empurrou essas pessoas para as grandes cidades, tá? Então, o nordestino, ele sempre teve, tá? Sempre fez esse deslocamento, tá bom? Temos o exemplo do Centro-Oeste, que a partir da construção de Brasília também houve a ajuda de mão de obra do nordestinos, né? Que nós chamamos de candangos, tá? São os nordestinos que ajudaram nessa construção. Temos também o exemplo do ciclo da borracha. Bom, para quem entrou agora, eu estou gravando, tá? Esse plantão Tira Dúvidas, porque eu vou lançar depois lá no YouTube, tá? Misael Silva, tá bom? Então, muito cuidado aí, tá? Eu estou gravando. Assim como, tá? Teve a época do ciclo da borracha, também citei lá na aula, falei sobre o ciclo da borracha, que também foi um dos motivos do nordestino ir para a região norte, para a região amazônica, tá? Então, quais são os principais motivos? É a busca de emprego mesmo,
Entro aqui na sala de espera, vou visualizar. Vocês podem perguntar alguma coisa ou então vocês podem digitar, tá? A pergunta de vocês, alguma dúvida, tá bom? Então, vamos continuar ainda com o assunto do segundo ano. E quais são essas novas fronteiras populacionais que eu também citei, tá? Na aula dessa semana. Agora, tá? Eu vou tratar mais do século XXI, o século que nós estamos, tá? Como é que esses padrões migratórios diferenciados dos padrões das décadas anteriores? Nas décadas anteriores, era mesmo a questão, tá? Da saída da população do Mar do Nordeste, tá? Das zonas rurais, para ir para as grandes cidades, em busca de melhor condição de vida, de melhor emprego. Agora, a gente observa que há uma imigração, tá? Mas sazonais. E são essas migrações sazonais, tá? É aquela migração por período. Citei lá o exemplo dos trabalhadores boias frias, assim como eu citei o exemplo dos corumbais, tá? Os peões de trecho, tá bom? Então, é uma imigração mais voltada para o trabalho na agricultura. Tá? Continua saindo pessoas do Nordeste, tá? Indo para a região Centro-Oeste e Sudeste, tá? Mas é mais uma imigração sazonal, tá? O que é uma imigração sazonal? Por exemplo, dos boias frias, que são aqueles cortadores de cana. Eles saem, tá? Principalmente na época de maior demanda, tá? Que é na época do plantio e na época da colheita. Então, eles acabam migrando principalmente para a região centro-oeste, sudeste, região de São Paulo, para trabalhar no corte de cana. Nós vamos chamar esses trabalhadores de trabalhadores sazonais ou temporários. Tá? E temos o exemplo da migração do retorno, que é essa migração do retorno. Lá na década de 50, 60, 70 e até mesmo 80, houve uma elevada migração para a região sudeste, principalmente de nordestinos. Foram morar no Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? Então, a partir agora, nesse século XXI, com algumas crises que teve, tá? Ou por motivo de aposentadoria, tá? Houve um regresso para as suas cidades, principalmente de nordestinos. Então, nós vamos chamar de migração de retorno, a partir de 1990, tá? Temos esses novos dados de migração de retorno, tá bom? Então, trata-se da migração de retorno que está relacionada a diversos fatores, como trabalhadores de baixa qualificação profissional. Também é um problema, tá? Esse é um dos problemas desses tipos de migração, principalmente dos nordestinos. Muitos deles não têm uma qualificação profissional adequada. Então, quando eles chegam nas cidades, eles não têm qualificação para trabalhar nas indústrias, por exemplo. Então, acaba aumentando o número de desempregos, tá? A partir daí, acontecem os inchaços urbanos, tá? As comunidades irregulares, que nós vamos chamar de ocupações irregulares, tá? Que no Rio de Janeiro e São Paulo é conhecido como favelização, que são as favelas, tá? Para nós, da geografia, nós chamamos ocupação irregular, que é aquelas ocupações de terrenos que não é adequada. Né? Geralmente a população de baixa renda, que não tem que tem um menor poder aquisitivo, ela é empurrada para longe do centro das cidades, para as periferias. Já comentei também que periferia, tá, para nós da geografia, é o bairro que está afastado do centro. Então, pode ser qualquer bairro afastado do centro. Isso é o que denomina periferia, que nós vamos chamar de zonas periféricas. Tá? Não tem o sentido muito de leva no sentido do poder aquisitivo. A zona periférica são as pessoas mais pobres. Sim, porque geralmente são ocupadas por pessoas mais pobres, porque os pobres eles são empurrados para morar nessas zonas, tá? Mais distantes, mais afastadas. Eles conseguem
é um terreno mais barato, tá? Nessas zonas, que nós vamos chamar de zonas periféricas, tá? Quem tiver dúvida é só perguntar, tá bom? Então, esse foi o assunto do segundo ano, tá? As migrações interregionais e intrarregionais, tá bom? E também as novas fronteiras populacionais, tá bom? Agora, não sei se tem alguém aqui do primeiro ano, tá? Tem o Eduardo da Silva Freire, Lohane. Vou fazer a explanação agora do assunto do segundo ano, tá? Porque aqui no Zoom a gente só tem um tempo de 40 minutos, então a gente tem que ser bem rápido mesmo. Mas vocês podem fazer perguntas, tá? Vou ver aqui que eu recebi aqui umas mensagens no Zap. Pode ser aluno, com dificuldade de entrar. Ah, tá. É aluno dizendo que não pode entrar. Eu entendo, tá? Eu soube mesmo que choveu em algumas áreas, tá? Aqui no Maranhão. Então, tem uma dificuldade do acesso à internet. Também entendo. Ontem a minha internet estava bastante ruim também. Essa live aqui eu tô fazendo na casa da minha tia, porque lá em casa não tem como fazer, a internet está bem ruim. O conteúdo do segundo ano é continuando o assunto das migrações, tá? Tantas migrações no Brasil. Ah, não é mais do segundo ano, perdão, do primeiro ano. Continuando o assunto potência agropecuária, falei das matérias-primas, a produção de alimentos e a questão dos alimentos e da fome. Esse assunto também a gente vai entrar também no assunto das migrações, tá bom? Então, o Brasil ele é uma potência agropecuária, tá? Ele é um grande produtor agrícola e também do agronegócio. Então, o Brasil ele é muito bem nesse setor, tá? Então, ele é um dos maiores produtores de alimentos mundiais. Também ele tem uma segurança alimentar. Tá? Quando um país tem uma segurança alimentar, tá? Quer dizer que ele é um grande produtor de alimentos, que ele consegue alimentar tanto sua população, quanto ele consegue alimentar populações de outros países, tá? Temos alguns países que eles não têm como produzir, tá bom? Então, eles acabam precisando de outros países, que é o caso, por exemplo, da China. A China ela tem uma população gigantesca. Então, logo, ela precisa de outros países para alimentar a sua população. O Brasil ele é um grande exportador de alimentos, principalmente para a China. Temos o exemplo da soja, produzida aqui no Brasil e também aqui no nosso estado, no sul do Maranhão. Então, o que são matérias-primas, tá? É tudo que o Brasil ele produz. Por exemplo, a cana-de-açúcar é um tipo de matéria-prima, tá? O milho, tá bom? A soja, ela é uma matéria-prima, tá bom? Então, tudo que se produz, tudo que é retirado, tá? De um país, ele é considerado uma matéria-prima. Só que nós vamos ter aquelas matérias-primas que elas se destacam, tá? Que é a principal matéria-prima, por exemplo, que o Brasil produz. Então, destacam-se tá? O cultivo do algodão, que é a cotonicultura, tá? Então, para que serve esse cultivo de algodão? Para se fazer os produtos textos, tá? Produção de roupas, tecidos. Então, uma das principais matérias-primas que o Brasil produz é o algodão. Temos o exemplo, e essa produção é em larga escala, tá? Todas essas matérias-primas que eu comecei a citar agora, é uma produção em larga escala. São produtos de exportação mesmo, tá? Mas não quer dizer que o Brasil ele não supre as necessidades internas. Ele supre. Tá? Então, nós temos a cotinocultura, que é o cultivo do algodão. Nós vamos ter a produção. O Brasil também é um grande produtor de madeira, tá? Para que, professor, essa produção de madeira? Exemplos de madeiras, tá? Que o Brasil produz. Eucalipto, pinos, tá? O eucalipto é mais conhecido na nossa região. Nós temos algumas plantações no sul do Maranhão que é utilizado, tá? Na fabricação do papel, da celulose.
tá? Então, o Brasil é um grande produtor de madeira, tá? Então, produz esse papel e celulose com destaque para o estado de São Paulo, tá? Então, o principal produtor de matéria de madeira voltado para a produção de papel e celulose é lá na região sudeste de São Paulo. O Brasil também é um produtor de borracha, tá? Nós tivemos um ciclo da borracha, tá bom? Lá na Amazônia. Teve a decadência desse ciclo, tá? Quando começou a produção da borracha, tá? Para substituir essa borracha advinda, tá bom? Da seringueira, tá? A borracha sintética. Quando surgiu a produção da borracha sintética, houve a decadência desse ciclo, tá bom? O Brasil ele já foi um grande produtor e exportador de borracha. Agora, o Brasil ainda é um grande produtor, mas a gente já vai ser produzido essa matéria-prima lá na região sudeste, lá em São Paulo, tá? Mato Grosso, na Bahia, tá bom? Então, só mudou a região que produz. Então, quais são as 3 matérias-primas que o Brasil mais produz? Cotinocultura, cultivo de algodão, madeira, tá? Que é utilizado na produção de papel e celulose, e borracha, tá? Esse assunto já vai ser de prova. Então, se eu colocar alguma questão relacionada a matérias-primas, vocês podem citar esses tipos de matérias-primas, tá bom? Já a produção de alimentos vai tratar de tudo aquilo que o Brasil produz, tá? O Brasil, como eu já falei, ele é um grande produtor. Quando é a produção de alimentos, é aquilo que nós precisamos para nos alimentar. O Brasil ele é um grande produtor, por exemplo, de feijão, leite, café. Nós tivemos, antes da década de 30, tá? Já entrando aqui um pouquinho na história. O Brasil, ele teve o ciclo do café, tá? Lá na época, principalmente na época da colonização, o Brasil, ele era um grande produtor de café. E todo esse café, ele era para exportação. Então, nós tivemos a mão de obra escrava, tá? Que trabalhou nessas lavouras de café. Depois, nós tivemos os trabalhadores colonos, tá? Que é o colonato, que são os imigrantes europeus, principalmente o italiano, que veio substituir a mão de obra escrava, tá? Quando houve a assinatura da Lei Áurea, tá? Quando houve definitivamente o término da escravidão no Brasil. Então, o café, e também, não esquecendo de citar, tá? Lembrando vocês, que eu já comentei também com vocês, que todo o dinheiro desse café ele foi utilizado na industrialização do Brasil, lá na década de 30, 1930. Então, aconteceu tardiamente, tá? Lá na região sudeste, sul e sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, onde era produzido todo esse café, tá bom? Então, Brasil, produção de alimentos, feijão, café, laranja, soja. A soja é uma cultura específica para exportação, tá? Nós não temos o hábito, por exemplo, de comer soja, tá? A nossa base alimentar é mais comer arroz, feijão. Tá? Então, é um produto mais voltado para abastecer, por exemplo, a China, tá bom? Temos a questão dos alimentos e da fome. Essa questão dos alimentos, tá? E da fome, tá? Temos o problema da fome no mundo. Professora, mas se o Brasil é um grande produtor, poderia ser uma pergunta de vocês, um grande produtor de alimentos, tá? Ele tem uma segurança alimentar. Gente, perdão, é que a internet caiu, tá? Eu já até ia colocar aqui no grupo, tá bom? Mas voltou agora. Então, continuando, tá bom? Isso acontece, tá? Quando a gente liga com as tecnologias da internet, tá bom? Então, continuando aqui, sobre a questão dos alimentos e da fome, tá bom? Eu estava falando sobre por que ainda tem fome no Brasil e no mundo. Apesar de que houve uma modernização, tá? A produção de alimentos aumentou. Antigamente tinha aquela questão de que a produção de alimentos não iria acompanhar
tá? O aumento da população, tá? Mundial. Mas isso acabou sendo colocado abaixo, tá? Isso não é verdade. A produção de alimentos acompanhou, por exemplo, o aumento da população. Tá? Acontece fome no mundo, não é porque o mundo, ou admitir aqui o Eduardo Silva, não é porque o mundo e não é porque o Brasil ele não tem como alimentar a sua população. Tá bom? Nós temos como alimentar a população. Tá bom? Acontece Bom dia. Bom dia. Olá. A internet caiu, tá? Agora que voltou, tá bom? Então, eu estou continuando aqui a questão dos alimentos e da fome. Para quem está entrando agora, eu estou gravando, tá? Essa aula, já pedi permissão lá no começo, tá? Mas é sempre bom ressaltar, que depois eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Então, a questão dos alimentos e da fome. Então, é a distribuição desses alimentos, tá? Um dos culpados, tá? De ainda existir fome é o capitalismo, tá? É o sistema que nós adotamos, tá? Que a maioria dos países, eles adotaram. Por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, tá? Então, o problema da fome, tá? Algumas pessoas ainda passam fome no mundo, não é devido à falta de produção, e sim devido ao poder aquisitivo, ao poder de compra desse indivíduo, tá bom? Então, há uma mal distribuição de toda essa alimentação. Às vezes, do lado de um grande produtor, de um fazendeiro, tem alguma família que está passando fome. Tá? Então, essas são questões que todo país ele tem que trabalhar. O Brasil ele tem alguns programas, tá? Uns bens que que os estudantes conhecem, a questão da alimentação suprida na escola. Tá? É um dos programas para amenizar essa carência. Tá? Por exemplo, quando a gente estava ainda tendo aula na escola, vocês passavam o dia todo, tinham o direito ao lanche e ao almoço, tá? Então, o Brasil, ele é um dos programas que ele utiliza, tá? Temos também a questão da subnutrição, tá? Que durante muitos anos, tá? O sistema de saúde, o Brasil, ele luta contra essa subnutrição, tá bom? De acordo com a FAO, tá? O Kaique está entrando, eu vou admiti-lo, tá bom? Que é a sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, coloquei também lá na aula para vocês, tá? No PowerPoint, tá bom? Quanto uma pessoa precisa diariamente, tá? De caloria, tá? Para ele ter um bem-estar alimentar para o seu organismo. Então, varia de 2.200 a 300 calorias, tá bom? Olá, Kaique. Então, esse, de acordo com a FAO, é o quanto uma pessoa precisa de caloria diária para suprir o seu organismo, tá bom? Voltando de novo para a questão do Brasil. O Brasil, como eu já havia falado, ele tem uma soberania alimentar. Ele caminha para isso. Ele é um grande produtor, tá, de alimentos, tanto para alimentar a sua população, quanto para exportar, tá bom? Kaique está chegando agora, tá bom? Acabei de explanar sobre o assunto do segundo ano, tá bom? Estou gravando essa aula, tá? A Deise Fernanda acabou de entrar. Eu já fiz a explanação do primeiro ano, tá? Não, porque a senhora demorou muito para me aceitar. Foi? Ixi, mas foi a questão da internet. Eu passei quase meia hora, fazia hora que eu tava minutos. Foi a questão da internet, que ela não tinha aparecido aqui para mim te aceitar. Tá bom? E a minha internet também caiu. Tá? Então, são questões da internet. Tá bom? Eu já fiz a explanação do segundo, agora eu tô acabando de fazer do primeiro ano, tá bom? Todas são questões, gente, da internet. Aí demora a aparecer aqui, ó. O teu demorou muito para aparecer, tá? Eu tô olhando toda hora o celular para ver se tem alguma coisa. Beleza, mas é mais a explicação de gente que não tá conseguindo entrar ou tá ocupado, tá bom? Eu não sei se tem alguém do terceiro ano. Tem alguém do terceiro ano?
Tem alguém do terceiro ano aqui? Aqui é misturado, professora? É misturado. É misturado, é igual youtuber, porque não tem como, assim... Porque também tem a questão da internet, tá? Apesar de ser das 10 às 11, tá? Tem a questão também da internet. Onde choveu, em alguns lugares, tá? Tem muita gente sem internet. A minha ontem estava horrível. É sério. Ó, olha só. O assunto do terceiro ano foi sobre a Ásia, tá? O continente asiático. Coloquei lá a questão do Oriente Médio, tá bom? Esse assunto do terceiro ano, o livro de vocês traz mais as questões dos conflitos, tá? Das guerras mesmos, tá? Que tem nessa região. Tá? O Oriente Médio, tá? Tem alguns países que tem a questão das guerras, tá? Tanto por questões de relações entre esses países, quanto por questões internas mesmo. Um dos motivos, eu gostei dessa cadeira. A cadeira do Kaique, gente, aquela cadeira de jogador. Tá melhor do que a professora. É bem boa, confortável, né? Olha só, o Oriente Médio nós vamos ter problemas de conflitos na Turquia, tá? Temos a questão da ISIS, tá? Dos turcos, tá? O que o terceiro ano tem que se atentar? A maioria dos conflitos que acontecem no Oriente Médio é por motivos, tá? Religiosos, por motivos de fronteiras, tá? E por motivos de grupos radicais, tá? E também a ocupação, tá? Dessas regiões, tá bom? Professora, aqui tem algum aluno do terceiro ano? Eu tô perguntando, só que eu acho que não tem, porque até agora ninguém falou. Acho que não tem, não. O Eduardo Silva deve... Só tem a Deise, que é do segundo, e o Eduardo, eu não sei se ele é do terceiro ou não. E o Eduardo, acho que ele não é do primeiro. Ah, então eu não vou tirar aqui as dúvidas do terceiro ano. Eles devem estar ocupados com alguma outra coisa, tá? Geralmente aparece um ou dois, tá bom? Alguém tem alguma pergunta do assunto do primeiro ano do segundo? Vocês assistiram a aula? Eu sei quando vocês assistem ou não, tá? Eu coloco para estrear segunda-feira, tá? Só me lembra aqui qual é o assunto do nosso segundo ano mesmo. Viu? Não assistiu. Não, só para ver se a senhora sabe. Migrações do Brasil. Ah, isso é fácil. Imigrantes. Isso é fácil. Não precisa nem estudar. E qual é a diferença de imigrantes e emigrantes? Emigrante é quando... Eu só sei que um é quando você sai do seu país à procura de trabalho em outro país, em outra região. Estou certo ou estou errado? É o imigrante. Pois é, eu nem estudo e sei, olha aí, ó. Imigrante é quando você sai do outro país para o seu país de origem, entendeu? Isso. Tá? Olha só, já que ele tocou no assunto, emigrante, tá? Deixa eu explicar para vocês essa diferença do emigrante e o imigrante. Também já expliquei para vocês sobre a diferença de imigrante e refugiados, tá? Só que essa migração no Brasil, a gente tem que entender, vocês têm que entender essa diferença. Emigrante, tá? É a saída de brasileiros para ir morar em outro país, tá? Esse tempo que ele passa lá pode ser permanente, tá? Ou temporal, tá bom? É a saída de uma pessoa de um país para ir para o outro, tá? É o emigrante, tá bom? Já o imigrante, tá? É aquela pessoa que já está lá naquele país. Por exemplo, brasileiro nos Estados Unidos, ele é considerado pelos estadunidenses, tá? As pessoas de lá, de imigrante ou imigrante? Se tiver o green card, né, Leão? O imigrante. Entenderam? Quando você está americano, se tiver o green card. Tá? Mas a maioria são ilegais, tá? Eles não têm essa documentação, tá? Então, o imigrante é o que sai, o imigrante, o que chega. O haitiano que chega no Brasil, ele é o quê? Eu sou uma haitiana, eu cheguei no Brasil, ele é o quê? Imigrante ou imigrante? Imigrante. Imigrante, tá? Então, vocês já entenderam essa diferença, tá? Citei, Kaique, por exemplo, aqui no Brasil, essas migrações interregionais, tá? É a imigração interna,
tá? Essa saída de pessoas de um estado para outro, de uma cidade para outra. Então, nós tivemos ao longo desses anos, tá? A imigração, tá bom? De nordestinos para a região sudeste. Por quê? Tá? Não tirem da cabeça de vocês que é por motivo da seca. Tá? Isso a gente já não utiliza mais. Não é por motivo da seca. Não é por motivo de um fenômeno natural, que existe pobreza lá na região. Estabilização, né, financeira. Isso, na região Nordeste, tá? A região Nordeste, tá, teve o auge lá na época da colonização, é exemplo do nosso estado, Maranhão, tá? Foi um grande produtor de açúcar, por exemplo. Então, teve o ciclo da riqueza, por exemplo, na região Nordeste. Só que nós temos alguns lugares, principalmente o agreste nordestino, que devido à politicagem, devido à falta de investimento, essas regiões elas continuaram muito pobres, tá? Elas continuaram muito pobres, tá? Então, é a falta de investimento mesmo dos políticos, tá? A falta de investimento nessas regiões. E também tem a questão do crescimento do agronegócio, o crescimento da agricultura. Então, essas pessoas, principalmente o agricultor familiar, aquele agricultor que produz para a sua subsistência, ele acaba saindo de sua região e indo procurar melhor condição de vida em outro estado. E no caso, na região sudeste. É tipo o êxodo rural, né? É tipo o êxodo rural. Lá na década de 50, 60, 70, tá bom? Mas chegando aqui para... depois que houve a industrialização no Brasil, que foi na década de 30, tá? Foi uma industrialização tardia. Então, essa população, tá, deixou a zona rural e foi tentar a vida melhor nas grandes cidades. Só que isso traz outros problemas. Geralmente, essa pessoa ela não tem uma qualificação profissional adequada para trabalhar nas indústrias. Então, isso vai ocasionar o desemprego, tá? O inchaço urbano, que é o aumento da população de uma cidade, e essa cidade ela não tem uma estrutura adequada. Tá? Não tem como você dar uma boa moradia para essa população, tá? Mas é principalmente mesmo uma falta de políticas públicas, tá? Uma falta de um plano motor, que nós vamos chamar. Toda cidade ela tem que ter um planejamento estratégico, tá? Que é mais um assunto lá do terceiro ano. Planejamento estratégico é tudo que, por exemplo, quem está concorrendo às eleições agora, quem já vai votar tem que prestar atenção. Quais são as políticas? Qual é o planejamento que esse candidato ele tem? Qual é a proposta? Não vão votar por amizade. Você tem que entrar lá e ver quais são as propostas, tá? Então, por exemplo, eu sou professora. Então, quem tiver a melhor proposta voltada para a educação é aquele que eu vou votar. Você tem que votar de acordo com os seus interesses também. Tá bom? Qual é a melhor política pública? Tá? Então, esquece esse negócio da seca, que os livros antigamente traziam. O nordestino ele sai do Nordeste devido à seca. Não. Tá? Não é devido a esse fenômeno natural. Bom, nós temos um avanço da tecnologia, tá? Nós já temos plantações de uvas, por exemplo, no Nordeste, tá? Que não é uma cultura daqui do Brasil. Então, igual falar que o gaúcho, que o sul, a pessoa que mora no sul sai de lá por conta do frio, né? Pois é. É igual falar isso. Então, não pode ser considerado um fator, tá? Um dos motivos que o nordestino ele sai de sua região, não. Tá? Então, é um assunto também, tu já sabes a diferença entre imigrante e refugiados, né? Imigrante, ele sai de livre e espontânea vontade do seu país para tentar a vida melhor em outro. O refugiado, ele é obrigado a sair por motivo de guerra, tá? Catástrofes naturais, que já não é o caso daqui do Brasil. Tá bom? Pobreza, geralmente, né? Pobreza extrema, então ele é obrigado. Então, se ele é um refugiado político, está correndo risco de morte, tá? Sofrendo algum tipo de perseguição. Então, geralmente, essas pessoas, elas pedem visto, tá? Como refugiado político em um país, né? Se o país ele tem relações com o dele, geralmente ele aceita. No Brasil, nós não temos uma cultura de desprezo aos imigrantes e refugiados. Geralmente, há uma aceitação, tanto da população quanto da justiça, que é que cuida de toda essa permanência dos imigrantes aqui no Brasil.
tá bom? Então, esse já vai ser assunto lá da próxima semana, tá? Eu vou tratar quais são os tipos de imigrantes que nós temos agora no século XXI. Citei alguns países africanos, nós temos muitos africanos, tá? Haitianos, nós temos angolanos, tá bom? Geralmente, esses africanos, tá? É por catástrofes naturais, tá? E outra coisa também, a gente tem que deixar de achar que esses imigrantes, mesmo eles sendo ilegal, ele não tem um preparo, ele não tem uma profissão. Tá? Só quem consegue sair de um país para o outro, tá? Outra questão também, é quem tem algum dinheiro, tá? É quem tinha uma estabilidade, tinha um emprego, tá? O pobre mesmo, aquele que precisa, tá? Mais necessitado, ele não tem como sair do seu país, ele fica lá sofrendo. Primeiro, para você sair de um país, você precisa de ajuda, por exemplo, dos intermediários, né? Que nos Estados Unidos vão chamar de coiotes, tá? Que são aquelas pessoas que ajudam, tá? Os imigrantes ilegais, os ilegais a entrarem em determinado país, tá bom? Não é nada fácil. Professora, às vezes a pessoa ela pode ter dinheiro, que a senhora falou aí, que nem os imigrantes podem ter uma estabilidade financeira bem boa, mas quando chega no Brasil, como o dinheiro deles pode valer menos, então aqui eles se tornam uma pessoa de baixa renda, né? Um dos principais problemas, tá? Quando uma pessoa ela vai para outro país, tá? É a questão da língua. Quando você não tem o domínio da língua, que aquele país a maioria utiliza, tá? Não é o caso dos africanos. Os africanos, geralmente, eles são bilíngues, tá? Devido à sua colonização. Eles dominam o francês, o inglês, tá? E o português mesmo. Nós sabemos que na África houve a colonização portuguesa, francesa, tá bom? Então, eles são bilíngues, tá? Só que nem sempre o significado das palavras, por exemplo, na língua portuguesa, vai ser o mesmo daqui. Tá? Então, um dos grandes problemas é a questão da língua mesmo. Então, tem algumas ONGs, tá, ligadas principalmente às igrejas, tá, que ajudam esses imigrantes a ter um domínio da língua, tá? E também a falta da documentação, como tu já citaste antes, é um problema, tá? Para você conseguir um emprego de carteira assinada. Por exemplo, tem a questão dos bolivarianos, tá? Dos bolivianos, perdão, que chegam lá em São Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar, tá? Naquelas fábricas de costuras, de produção de roupas. Como eles são ilegais, muitos deles, eles trabalham em regime de semi-escravidão mesmo. Que são as roupas que nós compramos nessas lojas, principalmente de departamentos, tá? Tem a questão do preço, tá? Tem todas essas questões também, tá? Temos aqui no Maranhão, aqui em São Luís, lá no centro, nós temos a presença dos coreanos, tá? Vocês já chegaram a se perguntar? Tem ruas lá que é só loja de coreano, tá bom? Por que a gente só olha eles lá no centro? Você não olha eles em outro lugar? Como é que eles entram no país? A maioria são ilegais, tá bom? Então, muitas das vezes, eles têm a legislação fecha os olhos, tá? Então, tem todas essas questões. Eu não entendo nada que eles falam, mas eles estão lá, tá bom? Estão lá com suas lojas, tá? Então, tem todas essas questões. Tem já alguns que já nasceram aqui no Brasil, tá? A maioria são ilegais, tá bom? O Brasil, ele não tem nenhuma legislação, nada. Ele não tem uma relação com a Coreia do Norte, tá? São principalmente de lá que saem. Tá? E é um país muito fechado, a gente não sabe o que acontece lá, tá bom? Então, ó, já são 11h05, tá? Eu sei que mais tarde vocês vão ter outras lives, né? Nosso horário é até 11 horas. Alguém tem mais alguma pergunta? A Deise, tá? O Eduardo? Não? Tirou as tuas dúvidas? Tem mais alguma pergunta? Tá bom? Então, eu vou encerrar, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Espero que na sexta-feira, na próxima, tenham mais gente, tá bom? Então, tchau, tá? Pedindo permissão que eu vou lançar essa explanação lá no YouTube, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abraços. Tchau.